Uma simples mudança de atitude pode diminuir e muito o nosso sofrimento. E é sobre isso o vídeo de hoje. Mas o que é essa atitude? Essa atitude é um tema que a gente chama na psicologia do processo de aceitação. Se você quer saber o que é esse processo de aceitação, fica aqui comigo até o final e vamos lá pro vídeo. E para ficar bem didático, eu vou usar um exemplo que eu tirei desse livro aqui, que inclusive é excelente, que mostra assim na prática exatamente o que é esse processo de aceitação. Esse livro conta o relato de dois caras que descobriram de forma inesperada, né, que as namoradas queriam terminar o relacionamento. E em um primeiro momento, eles sentiram as mesmas emoções: ansiedade, tristeza, angústia, aquela sensação de pô, por que isso foi acontecer justo comigo? E o que diferenciou foi a forma que eles lidaram com essas emoções. E para ficar bem didático, eu vou usar aqui o exemplo como Davi e Fernando. O Davi, quando recebeu a notícia que a namorada queria terminar o relacionamento, ele ficou sem chão, né? Afinal, o relacionamento era algo que ele considerava importante. Então, ele entendeu que, independente do que ele fizesse, ele ia ter que viver o luto daquele término. Então fazia sentido ele sentir ansiedade, medo, angústia, porque afinal terminou algo que ele considerava importante. E o que ele fez? Ele tentou manter a rotina dele o mais normal possível. Ele continuou se exercitando, continuou trabalhando. Inclusive, ele contou pro amigo dele como ele estava se sentindo. E ele entendeu, conforme o tempo fosse passando, aquelas sensações desagradáveis iam se passando e iam se dissipando no tempo. E foi justamente o que aconteceu. Ao invés de tentar lutar contra essas emoções, ele entendeu que era normal sentir, porque ele, afinal, terminou algo que ele considerava importante. E conforme o tempo foi passando, essas sensações diminuíram e ele seguiu a vida dele normalmente. O Fernando, ele também sentiu todas aquelas emoções, por ele descobrir que a namorada queria terminar. Mas ele cresceu em um ambiente que sentir ansiedade ou se sentir triste era coisa de gente fraca. Então ele não se permitiu vivenciar aquele término, ele não aceitou aquelas emoções, porque afinal sentir aquilo era coisa de gente fraca. Ele acabou usando o álcool como uma válvula de escape para não sentir aquelas emoções desagradáveis. E ele também não contou para ninguém como ele estava se sentindo, porque afinal ele achava que se ele compartilhasse com alguém, as pessoas iriam achar que ele era uma pessoa fraca, que era uma pessoa menos capaz, coisas nesse sentido. Ou seja, por evitar ter essas emoções, ele acabou perpetuando no tempo algo que era para ser passageiro. Foi aquilo, uma garrafa de cerveja que antes já dava aquele alívio, não servia mais, aí precisou ser 2, 3, 4... assim sucessivamente, até que ele acabou em um período de alcoolismo. E onde entra o processo de aceitação nisso tudo, que pode acabar te gerando menos sofrimento? É entender que ansiedade, medo, raiva, tristeza são emoções como qualquer outra. Às vezes, evitar experimentar essas emoções pode acabar perpetuando no tempo algo que era para ser passageiro. Então a ansiedade que era para durar isso, acaba durando isso, e as pessoas acabam tendo suas vidas limitadas justamente por evitar ter uma emoção desagradável, por sentir algo que ela considera como aversivo. E principalmente quando está vinculado a valores pessoais nossos, coisas que a gente considera importante, faz sentido ter aquela emoção, uma tristeza, uma ansiedade. Imagina você numa entrevista para um emprego que você considera importante, que pode mudar a sua vida, pode te dar uma estabilidade financeira. Como você não vai se sentir ansioso por uma situação dessa? É algo que vai impactar diretamente a sua vida. Ao invés de tentar lutar contra isso, você entender que aquilo é importante para você, e entender que aquela ansiedade vai acontecer, pode acabar te gerando menos ansiedade. E por mais que isso soe contra-intuitivo, é justamente isso que acontece. Então, muitas vezes, ao invés de você tentar lutar contra uma emoção desagradável, você se permitir ter aquela emoção pode te gerar muito menos sofrimento. O vídeo de hoje é esse, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.